E o outro assunto que você provocou a gente foi importações, né? Está para entrar em vigor em fevereiro o tal decreto lá que foi feito pelo governo para regulamentar aí o projeto do programa Mais Leite Saudável, que onde a proposta seria esse benefício ser dado apenas a indústrias que processarem leite nacional. Em tese, né, a proposta foi concebida assim, porém, isso não está escrito no decreto, né? Ou pelo menos eu, ao ler ele, eu não achei nada de nacional e importado escrito lá. E nos bastidores desse negócio, né, eu tive informações de que se prevê a criação de uma instrução normativa para direcionar a fiscalização da utilização dos créditos e da utilização do leite em pó. Ou seja, estão planejando a forma de deixar mais clara a regulamentação desse negócio. Se nada acontecer, eu não vejo as importações caindo por efeito do decreto. Eu não consegui... não está escrito nada naquele decreto que possa mudar o cenário. Assim, nós precisamos ser realistas. Agora, se essas movimentações feitas, né, por as mesmas entidades que defenderam, CNA, OCB, Frente Parlamentar de Apoio ao Produtor de Leite, né, se de fato eles conseguirem a criação de uma instrução normativa que dê esse direcionamento, efetivamente essa ação ela pode ter efeito, e aí eu acho assim, dependendo do nível em que foi mostrado que as trades que compram leite em pó dos países vizinhos, elas detêm a maior parte da compra do leite em pó. Tá, mas elas vendem para quem? Se elas vendem para a indústria nacional, a medida do decreto corrigido por uma instrução normativa pode ter efeito. Se ela vende para um consumidor direto, né, para o cara que faz chocolate, se ela vende o pó para outras empresas, se essa for uma realidade, essa medida também não vai ter efeito. E eu não tenho, eu até pesquisei, busquei e tal, eu não tenho essa informação, essa partição de quem são os clientes das trades, eu não tenho essa informação, não vi uma divulgação e nenhum estudo disso feito pelas entidades que estão cobrando a medida, então eu não tenho certeza do efeito da medida. Mas se a gente for estimar aqui, eu acredito que a gente tem um percentual significativo do leite das trades sendo comercializado com as empresas, e se o decreto tiver, de fato, esse ajuste através de uma instrução normativa, pode ser que isso venha a mudar o ritmo das importações. E eu queria, Jaime, fazer um complemento aqui, já para te passar a palavra. Eleição na Argentina com vitória do Milei, ela, na minha visão, ela traz um certo impacto para as importações pelo seguinte, eu acho que a austeridade administrativa que vem sendo colocada pode mudar o ritmo de desvalorização da moeda argentina, o que pode reduzir os efeitos que a gente tinha, né, a moeda argentina desvalorizava por dia. Então, assim, a inflação era tão alta que ela desvalorizava por dia. Então, o cara vendia o produto para a gente mais barato porque a moeda dele ela não parava de desvalorizar, né? Então, assim, isso tinha um impacto, e eu acho que essa eleição da Argentina ela pode, né, ter esse efeito. Eu vi medidas também para corrigir a economia argentina de taxação no agronegócio, lá na Argentina taxando o agronegócio lá, o que pode reduzir essa competitividade deles também em relação ao leite chegar aqui, e isso também trazer um impacto positivo na direção do preço no leite aqui internamente, uma vez que tudo isso vai reduzindo a competitividade deles e o impacto nas importações. Você quer comentar um pouco sobre, aprofundar um pouquinho nessa questão das importações, no que diz respeito à parte do decreto, eleição na Argentina, como é que você vê esse ritmo das importações para o ano que vem?
É só um reforço, Ronaldo, que até tinha dito inicialmente a respeito, né, da história desse decreto, qual impacto ele traria, porque até hoje, tipo assim, se ele vier a ser executado conforme foi concebido, então espera-se um impacto na redução. Mas como você bem falou e explicou os detalhes, né, está muito obscuro ainda os efeitos desse decreto em função de como ele foi escrito, né? Então precisa regulamentá-lo aí e deixar as coisas mais claras, porque a gente sabe que boa parte dos importadores não são as indústrias de lácteos em si, são outras indústrias, né? E tem aquelas que importam já de CNPJs brasileiros. A Conaprole tem empresa no Brasil com CNPJ brasileiro, a La Sereníssima tem empresa no Brasil com CNPJ brasileiro. Então, eu estou comprando leite de uma empresa brasileira, CNPJ brasileiro comprando CNPJ brasileiro. Isso está contemplado lá dentro daquele decreto? Eu não consigo enxergar isso lá, sabe? Então, por isso, assim, o decreto ele pode ter efeito assim, maior ou menor, depende de como foi a interpretação e de como é que as pessoas vão lidar com isso tudo, né? Com relação à história do Milei na Argentina, além dessas questões assim, de tentar dar uma estruturada na economia de lá e colocando ela saindo de uma bolha de loucura, né, fora da realidade, né, trazendo para uma situação de realidade de mercado, de economia de um país sério, né, quando traz isso, algumas questões a gente precisa levantar. À medida que você não deixa a moeda de lá desvalorizar tanto, pode cair a competitividade por causa do câmbio. Quando você regulariza essa questão inflacionária lá, dá uma derrubada nisso, acerta essa questão, será que isso vai contribuir com o consumo do argentino, consumo interno? Então, assim, parte desse leite que estava vindo para cá, agora ele vai poder ser consumido lá antes o argentino não tinha dinheiro para esse leite? Então, são questões que a gente ainda não tem resposta, né? Mas pode entrar no radar nosso muito em breve. A gente torce para que a economia da Argentina se fortaleça e que as pessoas de lá possam ter um padrão de vida melhor do que estavam tendo, né? Porque o caminho que eles estavam percorrendo era um caminho de desastre total, né? Economia sendo devastada da forma como foi nos últimos, sei lá, quantos anos aí, tá? Então, se essas coisas a gente tem que entender que essas medidas vão acontecer, a gente está vendo as notícias sobre isso, mas os impactos eles são assim no médio, né, no médio e longo prazo. No curtíssimo prazo, os impactos são pequenos ainda, tá? É nesse sentido que a gente precisa estar antenado, ter bastante atenção com isso, deixar isso como aí bem no radar essa questão.